ei, peraí, daqui a pouco tem aquele maior calorzão aí, vai chegando o verão, aquelas temperaturas de 30 e poucos graus e tudo mais. Como fazer para não derreter o mel e a cera dos pequenos lugarzinhos onde o mel se encontra? Tem um grupinho de abelhas, que elas se alinham na direção correta, porque a colmeia é feita e desenhada para ter movimentação de ar. Todas elas se alinham e batem a asinha na mesma direção, fazendo simplesmente um grande corredor de vento para resfriar a colmeia. Controle de temperatura também. E a lista de coisas que as abelhas fazem, que seria impressionante se a gente pudesse olhar todas elas, mostram a grandeza da sabedoria daquele que as fez. Deixa eu dar mais um outro bichinho que ninguém gosta muito. Aranha. Aranha é um problema sério, principalmente na nossa mente, né? Tem teia de aranha lá dentro, tem gente que tem problema com isso. Mas a aranha é fascinante, primeiro porque a construção da teia. Eu sei que muitos de vocês não ficaram sentados vendo como que uma aranha constrói uma teia e tudo mais, mas tem gente que é pago para fazer isso. Essa é a parte legal da ciência, aprender um pouquinho de coisa assim. Então o pessoal fica lá estudando como que funciona todo esse sistema. Algo que é muito interessante a respeito da construção da teia é que a aranha tem que localizar, achar um local apropriado para construir a teia. Imagina legal, a aranha vai lá e constrói a teia num lugar que não passa inseto nenhum. E ela fica lá, orando, né? Senhor, manda um bichinho aqui para minha teia. É interessante que as aranhas, elas conseguem, através de pequenos testes, saber aonde tem bichinho e onde não tem bichinho, outros insetos, para armar o sisteminha delas. E a maneira como a aranha traça o primeiro fiozinho, porque às vezes você olha assim, tem de uma árvore até a outra, você fala, caramba, como é que a aranha fez esse primeiro fiozinho? Como é que ela traçou essa teia daqui para lá? A aranha primeiro, ela examina o local, a volta toda, vê aonde teria um outro ponto, se a distância for muito grande, e daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nessas proporções, e ela faz o seguinte, ela vê a direção do vento. Dependendo da direção do vento, ela sabe que se ela lançar um pedacinho do fio da teia dela, vai sair daqui, que vai enroscar do outro lado lá. É tudo que ela precisa, é só um lugarzinho enroscado. Então ela se orienta pela velocidade do vento. Se não tem vento, ela procura um lugar menor, onde ela tem condição de andar e esticar e montar a teia dela. A construção é muito interessante, porque ela faz um desenho, ela planeja. Os primeiros fios que ela tece são os mais, um pouquinho assim mais grossos, para ter uma resistência maior. Esses são os que são montados nos pontos estratégicos. E ela consegue avaliar qual a distância mínima que tem que ter para colocar os suportes e prendê-los, para que a teia não caia. Depois que ela faz isso, ela traça essa base, daí ela traça os pontos centrais, também são feitos com esses, literalmente com um pouquinho de teia de aranha, filamentozinho de teia de aranha um pouquinho mais grosso, também para ter uma boa resistência, monta esse sisteminha todo, daí ela começa uma teia um pouco mais fina, um filamento mais fino, fazer o sisteminha dela, como vocês estão habituados a ver. Muito interessante. Agora, só para você ter uma ideia, em termos do tamanho, se nós pudéssemos fazer uma aranha do tamanho de um ser humano, as teias de aranha teriam mais ou menos 150 metros de tamanho. Já imaginou você fazendo uma teia de 150 metros de tamanho? Pega lá o seu fiozinho e vai tecendo, tem que pregar aqui, agora tem que pregar lá do outro lado, todo esse negócio aí assim. Para você ter uma ideia, o material da teia de aranha, ele é 5 vezes, pelo menos, mais resistente do que o aço. Se você pegar praticamente o material da teia de aranha, tipo de seda, fizer um cordão de aproximadamente 30 centímetros de espessura, você teria condição de pendurar 150 carros nesse cordão. Ele não iria quebrar. Só para pesquisa de vocês, talvez vocês saibam o nome, mas eu gosto de dar algumas coisinhas para vocês pensarem. Tem sido desenvolvido um sistema hoje de coletes à prova de bala que usa exatamente o mesmo material que a aranha usa para fazer o seu sisteminha de teias. Muito interessante isso. Teia de aranha.
Quem já imaginou pensar em fazer teia de aranha, estudar aranha, para aprender o quê? Para fazer colete à prova de bala. Em vez de você ficar usando aquele coletão de chumbo, só um pouquinho pesado, leva um mais leve, mais light, que as aranhas fazem. Mas tem uma aranha que me fascina. Vou deixar para vocês pesquisarem o nome dela. Essa aranha é de uma engenhosidade que é de tirar realmente o fôlego da gente. Ela não faz teia de aranha. Você fala, mas aranha que não faz teia de aranha? Essa é uma aranha mais evoluída, aquela assim, sabe, que pensou um pouquinho, foi lá na casa dela, em vez de comprar um PC, comprou um Apple, assim, só para não dar pau. Então, faz uns negocinhos básicos assim, ela vai evoluindo com o passar do tempo. Estou zoando, o pessoal depois me pega, aí vão desligar daqui a pouco o vídeo, fica vendo lá. Essa aranha, ela é muito interessante porque ela faz um buraco no solo, onde ela fica dentro do buraco. Ela faz uma tampa redondinha para o buraco, feita de teia de aranha, e ela vai camuflando com terra e folhinhas exatamente iguais a que você encontra no solo. É o alçapão. E ela prende um dos lados para funcionar exatamente como um alçapão. Não somente ela faz isso, como ela também anda do lado de fora, aqui está o buraquinho dela. Na redondeza aqui, ela vai e estica uns fiozinhos bem fininhos de teia de aranha, aquele fiozinho fininho, quase invisível. Põe um aqui, vem até aqui dentro. Outro ali, põe lá dentro. Outro, põe ali dentro. Outro, põe ali dentro. Outro, põe ali dentro. Então você tem esses fiozinhos, fica um tipo de uma malha no chão. Só que ela trabalha com camuflagem também, ela não deixa o fiozinho ficar visível. Porque ela está lá dentro do seu buraquinho e de repente um fiozinho mexe. Tem alguém andando lá fora. De repente ela, te acordei agora, hein? É só para você não dormir. É isso que acontece com a teia de aranha. Ela vai lá e pega você. Cuidado com a aranha. Ninguém sofre do coração aqui, né? Que se for eu não faço de novo. Tem gente aí, tá? Legal. É um bichinho simples, mas de uma criatividade impressionante. Quando eu penso num animal como esse, minha pergunta é: aranha nunca foi em universidade para aprender como fazer armadilha e como fazer camuflagem. Aranha nunca foi na universidade para aprender a fazer cálculo estrutural. Nunca trabalhou com química. Como é que a aranha chegou ao ponto de achar legal fazer teia de aranha? O que apareceu primeiro? A teia ou a aranha? A necessidade de fazer teia ou coisa desse jeito? Tinha uma aranhazinha passeando, de repente ela viu um negócio e falou, ideia brilhante, vou até patentear porque as outras aranhas vão querer fazer também, elas podem me pagar direitos autorais, daí a gente... Da onde veio o conhecimento para fazer isso? Daquele que fez todas as coisas com sabedoria. Deixa eu me dar mais alguns exemplos para vocês, apenas 2. Deixo vocês pensando a respeito das muitas coisas por aí. Os vagalumes. Eu não sei quanta gente gosta de vagalume. Eu acho super legal esses bichinhos. Quando eu era garoto, nossa, perto da minha casa, assim, época de verão, tinham toneladas deles. Então eu ficava igual bobo, né, correndo atrás dos vagalumes lá. Ainda bem que eu não era o único, tem outros. Eu era bobo naquela época. Hoje eu corro atrás de outras coisinhas brilhantes por aí. Átomos, coisas desse jeito. Mas era fascinante correr atrás desses bichinhos. Uma das coisas que eu sempre ficava assim encucado é como que funciona a luzinha do dito cujo. Porque lá em casa eu vi meu pai trocando a lâmpada e tudo mais. Um dia eu peguei um, fiquei lá olhando, coloquei, achei um tipo de uma dessas lupas assim do meu avô. Então eu ficava olhando lá, querendo saber onde é que trocava a lâmpada do dito cujo do bichinho, né? Porque nunca queima, está sempre funcionando, sempre funcionando, sempre funcionando. E é um negócio muito interessante, a luzinha do vagalume. Primeiro, ela é feita não pelos sistemas tradicionais que nós conhecemos de luz. Luz incandescente, luz fluorescente, luz com os vários vapores que a gente tem por aí. Não, ela é um pouquinho diferente. É uma luzinha química. Ela usa 2 elementos ou 2 substâncias químicas, a luciferina e a luciferase. Quando essas duas juntam, tem luzinha. O que é fascinante a respeito disso,
Porque essas lâmpadas incandescentes que vocês estão vendo, essas aqui, elas usam 10% de toda a eletricidade que elas estão consumindo para produzir luz. 90% é jogado fora, é para produzir calor. Pronto, agora vai ficar todas as luzes acesas hoje à noite só para esquentar os quartos. Não vai resolver muito não, tá? Mas 90% de toda a energia que uma luz incandescente utiliza, simplesmente é jogada fora. Não serve para nada. Luz fluorescente, as melhores delas hoje em dia estão na faixa de mais ou menos uns 30%. Ou seja, de toda a energia que a luz utiliza, 30%, que a lâmpada utiliza, 30% para produzir luz. Você sabia que o vagalume usa 100% da energia? Caso contrário, cada vez que ele acendesse a luzinha, queimou o vagalume.